Alô, pessoal do Instituto da Gás. É a quarta Bienal, enfim chegou a quarta Bienal do livro de Volta Redonda. Eu, com muito prazer, estou aqui junto com vocês mais uma vez. Já é a terceira, hein? Então, já posso pedir música no Fantástico. Então, gente, eu estou muito feliz. Essa é a Bienal da Superação, essa Bienal que a gente está aqui com resistência e honrando a memória daqueles que não estão mais entre nós. E por isso, essa edição que é 100% online, precisa muito da sua atenção, precisa muito da sua participação e também o compartilhamento nas redes sociais. Eu sou o Binho Cultura, sou escritor, cientista social, produtor cultural e sou aqui do Rio de Janeiro. Moro na Vila Aliança e tenho muito orgulho desse lugar que me projetou para fazer muitas coisas que algumas delas eu quero dividir com vocês. Eu sou nascido e criado aqui nesse que é o primeiro conjunto habitacional da América Latina e com as ausências dos livros, falta de acesso, eu mesmo assim tive a oportunidade de estudar no jardim de infância e lá eu aprendi a ler. E o curioso que a minha vida ela se divide em três partes quando o assunto é o livro. Primeiro é a ausência dele, segundo é a paixão e o descobrimento pela escrita e terceiro, todo um movimento que eu passo a fazer para pessoas com histórias similares à minha. Então, essa minha primeira parte, que é a infância, lá no jardim tinham duas casinhas, uma de brinquedo e uma de livros. E nessa casinha de livros eu me esbaldava. Eu chegava lá e só queria saber dos livros porque eram justamente o que eu não tinha acesso em casa. Por uma questão cultural, financeira, né? Meus pais não tinham o hábito de comprar livro, mas mesmo assim eu tinha uma família de leitores. O meu pai lia jornal, minha mãe lia Bíblia e eu cresci vendo e sendo muito curioso. Então minha mãe lia a Bíblia para mim, às vezes, aí quando eu passei a ler, ela me pedia para ler para ela. E olha que interessante, a minha mãe, ela falava assim: filho, eu não estou conseguindo enxergar direito, o óculos não está legal, minha vista não está boa, lê para a mamãe aqui. E aí minha mãe, nessa pedagogia de uma mulher que não teve a escolaridade, não teve formação pedagógica, essa pedagogia ela me ajudou muito. E o meu pai, ele também lia jornal, então eu via ali, ele sempre dividia comigo algumas notícias. A minha mãe, com o passar do tempo, ela passou a mostrar para mim, ela escrevia à mão, ela como líder religiosa, líder de grupo de oração, de grupo de louvor. A minha mãe, ela pegava os catálogos, né, dos LPs na época e escrevia. E aí tinha vezes que ela falava: filho, a letra da mãe é tão feia, escreve para mim. Minha mãe me botou para escrever. E aí, será que é aí que nasceu um escritor? O hábito da escrita, ela passou a estar na minha vida. E eu lembro que brincando com meus amigos, brincando com um colega específico, o Leandro, na casa dele, o quarto dos irmãos dele, tinha uma estante assim, cheia de livros. E eu, quando parei a brincadeira, fiquei ali: uau, livro pra caramba e tal, mas não podia mexer. É um pouquinho até da história que eu conto no meu livro infantil, O Menino que Lia. Então, assim, foi incrível essa minha experiência. E ali, quando eu entro na adolescência, é que começam a ver parte dos problemas que eu vivo, né, que eu vivi na adolescência. Que aí eu começo a descobrir que aquelas necessidades que nós passávamos, de não ter as coisas dentro de casa e tal, não era muito bem uma necessidade assim. Por questões do comportamento do meu pai acabou tendo uma outra família e isso acabou afetando
a nossa vida financeira e meu pai não comprava livro, meu pai, a gente não acabava não tendo acesso a determinadas importâncias, né? Lugares e produtos culturais. E aí aconteceu que já ali a partir dos 12 anos eu comecei a ter uma compreensão do problema que nós estávamos, que nós passávamos, e aí eu comecei a me revoltar, a me rebelar. E como eu utilizei a palavra também a escrita como forma de manifesto, eu me tornei um pichador, eu queria chamar a atenção do meu pai, e aí acabou que isso acabou me dando popularidade, e quanto mais eu pichava, mais popularidade eu tinha, e isso acabou, durante essa primeira fase da adolescência, causando muito transtorno e muita tristeza para minha mãe. Eu que queria chamar a atenção do meu pai, que acabava provocando mal à minha mãe, eu comecei a fazer a mesma coisa. Então, dali nesse período eu conheci o funk também, e aquelas letras românticas, elas me encantavam. As letras do MC Marcinho, depois veio o MC Bob Rum, que é um grande amigo meu hoje em dia, a forma deles escreverem, e aí eu comecei a sonhar ser MC de baile funk. E ser MC, para ser MC você tinha todo um preparo, tinha que ter uma fita cassete, aí você tinha que mostrar o que você tinha feito, e ir numa gravadora, e eu não tinha essas relações. Com isso, foi muito difícil fazer esse sonho acontecer. Até que um dia, eu andando na rua, encontrei um papel de carta, e ali um professor falou para mim que aquilo era poesia. E aí me chamou muita atenção aqueles versos, e eu fui lá no meu caderno de tudo que eu escrevia já naquela época, e comparei os versos com o papel de carta. E aí eu descobri que eu era poeta. Num papel de carta jogado no chão, que atravessou o meu caminho, eu descobri a poesia. Então a poesia, ela despretensiosamente entrou na minha vida. As rimas das músicas, dos raps, que eu agradeço ao funk até hoje, entraram na minha vida de uma forma a abrir meu coração e querer ter um sonho e depois outro e assim por diante. Foi muito importante para mim aquela experiência. E aí, durante esse período dos 14 aos 16, então eu tinha essa coisa da rebeldia ainda, até que eu despertei e vi que a minha mãe estava sofrendo muito. Eu já havia perdido primos por tráfico de drogas, amigos mortos por armas de fogo, vários primos também, e eu não queria dar essa decepção para minha mãe. Foi quando um dia um zelador da escola onde eu estudei, a Escola Municipal Rubem Berta, aqui mesmo na Vila Aliança, tá bem aqui, ó, no fundo do vídeo aqui, ó, bem aqui, essa escola. Maravilhoso olhar para esse cenário aqui, que está aqui atrás de mim, que é o complexo da Vila Aliança. Então, esse período que eu passei, o zelador falou, ó, você é muito inteligente, você precisa mudar, você precisa crescer para realizar seus sonhos. E o senhor Alberico, que foi esse zelador, teve uma grande importância porque eu mudei de vida realmente. E quando naquele ano eu passei a ser o representante de turma, o ajudante da professora, eu decepcionei todos os colegas que me seguiam, porque eu era muito popular por conta de ser irreverente, nunca desrespeitador, mas eu era muito irreverente, e por ser pichador isso também chamou muita atenção. Então, essa foi a primeira etapa da minha vida,
Então eu vou falar agora como foi a segunda parte. E essa segunda fase, ela tem um impacto nessa mudança que eu tive, e que ali naquele começo do ano, a conversa do zelador, do seu Alberico, e no segundo momento que eu volto a estudar, que eu tô ali bacana, tô ali de boa, sendo o representante de turma, auxiliar da professora e tal. Eu tô falando de adolescente, tá, gente? Tô falando de um adolescente de uma vida bastante conturbada. E ali chega o meu pesadelo, a prova do livro paradidático, aqueles que tinham a coleção Vagalume, entre outros, e meu pai nunca comprava, não tinha, a gente, não, como eu falei, não tinha condições, e como nos anos rebeldes, literalmente, eu não me importava, eu repeti de série várias vezes, e nunca deixei de ir para a escola, só que de certa forma eu não entendia para que servia tudo aquilo, não era muito claro para mim, né? Para que servia estudar, era uma obrigação e pronto, você tem que estudar e não. Hoje em dia, quando eu falo sobre isso, eu faço questão de dizer a importância dos estudos, do que a gente aprende na escola, principalmente a adolescência, que é a adolescência eu acho que é a melhor fase do mundo para quem é adolescente, não para os pais, mas que faz muita falta e se não tiver bem orientado desperdiça muita oportunidade. Então, quando chega essa bendita prova do livro paradidático, eu confidencio a professora de língua portuguesa que eu não tenho condições, meu pai não tem condições de comprar livro, mas eu não queria faltar a aula e gostaria de uma segunda oportunidade para fazer a prova do livro. Até então ficou tudo ok, pelo menos para mim, e no dia da prova eu não desvirei a prova, não me manifestei para fazê-la, e a professora me cobrou, ela falou, por que você não fez a prova? Eu falei, professora, lembra que eu conversei com a senhora e tal? Aí cheguei pertinho, falei baixinho, ela foi explanou para a turma. Eu não tenho culpa se teu pai não pode comprar livro, eu não posso tratar você diferente, porque aqui todo mundo é igual. Foi a única vez que eu fui tratado igual na minha vida. Então, aquilo me constrangeu, obviamente, todos os alunos olharam para mim, e quando eu fui para casa, eu despejei tudo na minha mãe, e falei para ela que a culpa era dela, por ela não cobrar meu pai para fazer as coisas dentro de casa nesse sentido, né, financeiro, e que aquilo ali tinha me prejudicado. E aí eu saí da escola. Fiquei 2 anos fora da escola, e nesse período eu tinha um sonho de infância, que era ser paraquedista, igual aos 2 irmãos do meu amigo que tinham uma estante cheia de livros. Então eles eram a referência que minha mãe falava, tem que estudar para ser igual o Serginho e o Celcinho, que eram esses 2 irmãos. Eu tive a oportunidade de contar essa história para eles, à frente de toda a família deles, esposas, filhos, os pais deles. Foi muito interessante também. E aí eu falei, eu não quero que meu irmão caçula passe por isso. E ali eu fui e me coloquei para fazer alguma coisa. E juntei os primeiros livros, juntei em casa mesmo, e aquilo ali foi se amontoando e se transformou numa biblioteca. Eu não tinha nem noção de que era biblioteca comunitária, eu não tinha nenhum envolvimento. Na minha época não tinham projetos sociais onde eu moro. Eu nunca fui aluno de projeto social enquanto adolescente, jovem.
e eu crio a primeira biblioteca comunitária a Quilombo dos Poetas, numa casa onde a minha esposa ali, eu já estava casado, já estava com família, né? Eu quis constituir uma família cedo, então já são 24 anos de casado que nós completamos agora nesse mês de novembro, e para mim esse momento também é uma comemoração, porque aquele jovem que tinha tudo para dar errado, aquele adolescente que não chegaria aos 18, hoje é um homem, pai de família, e ajuda outras pessoas. E esse pai de família montou uma biblioteca comunitária na sua casa e gerou oportunidade para outras pessoas. Isso, é claro, nos 18 eu começo a juntar os livros, e aí eu vou trabalhar numa empresa multinacional, porque eu não consegui servir ao exército, chorei muito e tive que secar as lágrimas e me virar, porque eu não tinha um plano B. Fui trabalhar nessa empresa, que foi muito importante para mim, para o meu amadurecimento. Ali eu pude construir a minha primeira casa e dar uma vida legal pro meu filho ali no primeiro momento. E aí meu irmão estava na adolescência, já tendo os mesmos problemas que eu, e no caso dele tinha um agravante, porque meu pai comparava a gente, falava que ele nunca faria aquilo que eu fazia, que ele não tinha coragem. E aí, para mostrar que ele tinha coragem, ele começou a pichar, querer lugares mais difíceis do que eu tinha escalado. E aí os amigos dele já se perdendo para as drogas, ou morrendo no tráfico. Então, assim, as histórias são muito parecidas de quem mora dentro da favela, na periferia. Então, ali, eu levei meu irmão a um projeto social, que na fase dele já existia, que foi criado por um amigo nosso, chamado Samuca. E aí, lá, eles colocaram um projeto de grafite, e o meu irmão se encantou. De lá, ele se tornou monitor, ele se tornou um coordenador, e depois foi indicado para fazer intercâmbios culturais. E aí ele viajou para o Canadá. Foi um orgulho para a nossa família, que foi a primeira vez que alguém viajava para o exterior, andaria de avião, no caso, né? Voaria, melhor dizendo. E aí foi fascinante aquilo, ver o que meu irmão se tornou. E aí eu comecei, em paralelo, a fazer projetos e atender pessoas, ouvir pessoas, conectá-las às políticas públicas necessárias que faltavam no nosso território. E ali a biblioteca ela foi crescendo, e eu ofereci a pessoas aquele espaço para fazerem não somente a retirada do livro, mas também para estudarem para concurso público. E era mó barato, que as pessoas iam lá, pegavam livros comigo, e quando vinham me entregar, era porque tinham passado na prova. E aquilo ali me orgulhava muito, porque eu falei, foi uma coisa assim, simples, mas que deu muito certo, e eu fiquei muito orgulhoso. E dali eu começo dessa coisa de acompanhar meu irmão. Uma vez eu estava no Castelinho do Flamengo, que é um centro cultural, e ali eu falava sobre biblioteca comunitária, e aí uma antropóloga estava passando atrás de mim, e aí ela veio e se meteu na conversa e falou: você falou biblioteca comunitária? Aí tu imagina, um pretinho lá da favela falando biblioteca comunitária. E aí eu expliquei tudo para ela falou: quero ir lá na sua casa. Ela foi à minha casa, conheceu, aí viu lá aquele amontoado de livros, e me ajudou a organizar, me levou para comprar livros novos. Através dela eu conheci a Livraria da Travessa, outras livrarias, me levou no CCBB, tudo aquilo que eu não tinha acesso, que eu não tinha conhecido já adulto, mesmo adulto, ela me apresentou esse lugar, e foi uma pessoa muito especial. E
dali, eu trabalhando com ela, eu falei para ela assim, ó, o que eu faço para ser o que você é? Ela falou, você vai estudar ciências sociais, você vai fazer isso, e aí você vai chegar lá. E eu fui. Eu terminei meu ensino médio, fiz um provão, fui fazer para a faculdade e estudei para ciências sociais. E nesse mesmo período, o meu irmão, o Samuca e eu criamos o Centro Cultural Histórico Conto, num espaço de uma escola municipal que tinha sido abandonada após uma operação policial que acabou com 16 jovens mortos. E ali eu percebi que a gente tinha uma grande influência na comunidade. Tirei a biblioteca da minha casa, meu irmão pegou o material dele de grafite, e aí juntamos com o Samuca e fizemos o Centro Cultural A História que eu Conto, que me leva para um outro patamar da minha terceira fase da minha vida, que também é muito importante relatar para vocês. E essa etapa do Centro Cultural foi muito importante porque nos projetou enquanto lideranças comunitárias, pessoas que estavam preocupadas com o desenvolvimento da comunidade e também com o desenvolvimento humano, a partir das nossas experiências, das dificuldades que atravessamos e as nossas superações. E ali, o interessante é que o Centro Cultural, A História que eu Conto, que é o tema do meu primeiro livro, o Centro Cultural ele ficava no terreno onde foi uma escola municipal, aos 30 de Ataíde, esse nome, né, essa grande figura de nossa arte, que foi o presidente da Academia Brasileira de Letras. E aí o colégio ficou num confronto em 2007, e esse confronto foi assim, muito terrível, porque as crianças ficaram no fogo cruzado, e helicóptero, aquelas coisas todas que muita gente só conhece da televisão. E a gente vê isso muito de perto, sente na pele quando alguém, de qualquer lado que seja, conhecido nosso, seja vítima dessa violência. E essa escola foi construída num terreno onde foi um campo de futebol do meu pai. E o meu pai construiu, era um terreno baldio, meu pai veio e capinou, e um dia ele me contando a história, desculpa, ele me fala que nesse terreno duas crianças foram assassinadas, e essas crianças tinham a minha idade, né? Eu devia ter 10 anos ou menos. E ele falou, eu estava indo trabalhar, e aí o dono do tráfico, na época, ele já é morto também, mas na época ele foi e matou aqueles 2 meninos. E aí falou pro meu pai, ó, seu Haroldo, matou o mal pela raiz, porque esses meninos estavam roubando na comunidade. E aí a gente pensa, né, caramba, matar o mal pela raiz. São as contradições embaixo do sol. E dali meu pai foi muito triste trabalhar e decidiu juntar os meninos e botar para jogar a bola. E dali meu pai não parou nunca mais, porque meu pai já tinha uma experiência com futebol, fazendo campos, organizando torneios e levando a gente às vezes para o aterro do Flamengo para passear. E era uma aventura que a gente saía de trem aqui de Senador Camará e descia na Central do Brasil e ia até lá no aterro do Flamengo andando. Imagine mais de 10 crianças, a farra que não era. E isso muitos de nós têm na memória, esse momento com meu pai. Então, o meu livro, contando a história desse centro cultural, eu lancei em 2013. Em 2013,
eu já não estava mais no Centro Cultural, onde eu atuei como presidente durante 5 anos. E depois eu lanço esse livro em 2013, quando a Eugênia, aquela minha musa inspiradora, ela falece, infelizmente, não consegue ver o meu primeiro livro nascer, mas ela sabia que o livro já estava em prelo, e eu homenageio póstumamente a Eugênia. E foi assim, é uma coisa que está no meu coração, nas minhas lembranças. No mesmo ano de 2013, final de 2012, início de 2013, eu luto, né, contra a depressão provocada por essa minha ruptura do Centro Cultural, que eu fui um dos idealizadores. Mas nesse mesmo ano eu lanço meu livro, eu crio a Fliso, Festa Literária da Zona Oeste, para dar oportunidades a autores e autoras da região aqui mais populosa da capital do Rio de Janeiro. E isso me projeta para o Brasil, me projeta internacionalmente, e dali eu consigo, no ano seguinte, 2014, lançar mais uma coleção de livros, a coleção Amigoteca, com 3 livros infantis: O Menino que Lia, Aninha, a Peixinha Bailarina e Não Existe Bicho-Papão. Coleção esta que eu também apresentei na primeira Bienal que eu fui, em Volta Redonda, mas era a segunda, se eu não me engano. E ali, no stand que eu participei, eu fiz uma roda de contação de história com as crianças de um colégio particular que eu não recordo o nome. E esse colégio foi tão legal que as crianças participaram comigo. Eu contei a história de um livro e perguntei quem tinha história para contar. As crianças começaram a contar histórias, aí eu chamei a diretora e falei: olha só, eu te desafio a publicar um livro com as histórias deles, e quando eu voltar aqui, eu quero ver. Aí na segunda Bienal que eu fui, que foi incrível também, a diretora me viu e falou: lembra que você me provocou? O livro foi produzido, foi publicado. Mas era um período de férias nas escolas e as crianças não foram para eu conhecê-las, e eu quero ter a oportunidade de conhecê-las, porque eu quero ver esse livro que a diretora também não pôde levar. Então foi uma experiência muito incrível. Em 2014 eu lancei essa coleção e realizei o maior sonho da minha vida de moleque, que era ser entrevistado pelo Jô Soares. E desde moleque, como eu falei, não tinha livros, eu assistia o programa do Jô, anotava as palavras difíceis que os convidados e ele falavam nas entrevistas, e eu tinha um Aurélio grande, um dicionário, que a minha avó trouxe da casa que ela era governanta. E ali eu anotava, rabiscava no dicionário, de cada palavra eu encontrava 3, e aí assim por diante. Quando através de uma amiga, o outro anjo na minha vida, chamada Vera Iris, da Rede Globo, quando eu conversei com ela sobre essa história, ela me garantiu que eu seria entrevistado pelo Jô Soares, porque aí eu perguntei o porquê. Ela disse que a produtora do Jô tinha sido estagiária dela. E ali, depois dessa conversa que nós tivemos lá na Globo, 3 semanas eu já estava no aeroporto, embarcando com a minha esposa para realizar o meu sonho de ser entrevistado pelo Jô, que foi e é até hoje a minha maior referência intelectual no Brasil. E ali foi emocionante mostrar para eles aqueles cadernos amarelados, sem capa, todos já amassados, mas que continham ali a força de vontade de um adolescente que amava e continua amando palavras, e descobriu nelas a liberdade de ser e realizar os seus sonhos e voar pelo mundo. Então, a Fliso, ela aconteceu em 3 edições e foi muito importante também. Em 2015, eu tive a oportunidade de lançar o meu 4º livro infantil,
sendo o quinto da minha trajetória até aquele momento. E era o Mãos de Godet, um livro infantil, tendo uma menina preta grafiteira como personagem protagonista, e foi maravilhoso aquele livro também. Eu fui a Paraty, lancei livro na Flip, foi muito importante também para a minha trajetória. Fui para a Bienal do Livro do Rio de Janeiro e fui convidado pelo Celso Ataíde, criador da CUFA, Central Única das Favelas, para fazer parte da comitiva da Semana Global da CUFA em Nova York. E chegando lá, pude publicar, lançar meus livros lá, né? Tive uma noite de autógrafos que foi incrível, conheci pessoas maravilhosas, tive uma experiência de intercâmbio e hoje tenho essas amizades. E aquilo ali foi um grande orgulho para a minha comunidade, porque viu o filho seu, um amigo, um parceiro, um fazedor de cultura, atravessar o Brasil inteiro, o continente, para poder pisar em terras americanas, que muita gente sonha com essa oportunidade. E hoje, a partir desse ano, 2014, 2015, eu crio 2 projetos. A Orquestra Belo Oeste, junto com o meu padrinho Carlos Pimenta, que era subcomandante da Companhia de Músicos da Polícia Militar, e a gente fez isso em parceria com o PP da Vila Kennedy. Mesmo sendo um morador da Vila Aliança, que é um território rival à Vila Kennedy, por questões de facções, eu pude utilizar essa visibilidade que eu passei a ter para romper fronteiras. Foi muito bacana, porque eu sempre falei, há muitos anos eu venho falando, a minha facção é a cultura. E dali eu comecei a fazer, eu me espalhei por várias comunidades dentro e fora do Rio de Janeiro, e as pessoas sempre me vendo como uma referência, dando palestra para as crianças, para as escolas com crianças, adolescentes, e as mães daqui falando, você tem que crescer e ser igual o Binho Cultura. Qualquer semelhança não é mera coincidência, né? Porque minha mãe falava isso de mim, para minha irmã, meus irmãos, sobre o Salsinho Serginho, e hoje as pessoas falam isso sobre mim e meu irmão também. E dali o trabalho fluiu, eu criei o projeto Palavras que Libertam, para desenvolver com menores da socioeducação, do DEGASE, o Departamento Geral de Ações Socioeducativas, aqui do Rio de Janeiro. Inclusive eu fui na unidade de Volta Redonda, Barra Mansa, aí pertinho de vocês. Fui a campus, aqui no Rio de Janeiro fui em quase todos. Então, assim, a gente precisa levar o livro e a socioeducação para dentro dessas unidades socioeducativas, porque lá tem muitos talentos que se perderam antes de ter a oportunidade de se verem enquanto jovens promissores, assim como eu me tornei, o meu irmão e muitos outros. Então, a partir dessas experiências, o trabalho só foi se aprofundando e gerando resultados, fomentando oportunidades, despertando sonhos em quem não sonhava. E quando chegou em 2019, eu lancei o meu último livro até então, meu primeiro e-book, chamado Vida em Risco, que conta sobre 2 amigos, um da Vila Kennedy e outro da Vila Aliança, que se unem para fazer as pazes, no caso, né? Acabar com a guerra entre as comunidades, e aí eles se envolvem em apuros, colocam suas vidas em risco, e vocês podem encontrar esse livro no site da hotmart.com.br/Vida em Risco.
Então vai ser muito importante ter vocês como meus leitores e leitoras. E hoje eu crio a partir dessa experiência do livro, Nova York, aquela coisa toda, o livro Vida em Risco é um romance, meu primeiro romance, e a partir dessas histórias criadas ali, eu percebo que eu poderia pensar algo ali que me marcou muito, que foi a Embaixada das Favelas, que era o ponto de encontro entre esses jovens de territórios rivais. E aí eu crio essa embaixada na vida real, e hoje, onde era o Centro Cultural História que eu conto, que acabou por conta de muitas coisas, eu crio a Embaixada das Favelas, e a nossa sede é justamente nesse espaço, onde foi terreno baldio, campo do meu pai, Escola Ostragésilo Ataíde, Centro Cultural História que eu conto, e hoje Embaixada das Favelas. E para encerrar, eu desejo muito que nós façamos intercâmbios, Volta Redonda, Rio de Janeiro, São Paulo, e a gente quer contar com o Instituto da Gás como nosso parceiro. Então, temos hoje a Embaixada das Favelas de volta também, assim como o Instituto da Gás voltou, outras instituições e parceiros voltaram. Nós estamos de volta em busca de melhorar a vida nossa e dos nossos, tá? Eu sou muito feliz com a atuação junto a pessoas que se preocupam com a sociedade, com o meio ambiente, com a diversidade, com a liberdade religiosa, e por isso eu gosto e amo ser parceiro do Instituto da Gás. Muito obrigado, e sigam nas redes sociais, Bim Cultura, Orquestra Oboé e Embaixada das Favelas. Até mais.